A literatura é mesmo surpreendente. É uma pena que a gente não tenha acesso, né, a todos os livros do mundo, de todas as regiões, de todos os continentes. Na verdade, muitos dos livros não são traduzidos para o português aqui do Brasil, então a gente acaba saindo perdendo nisso. Você, por exemplo, já leu alguma obra de algum autor da América Central? Numa pesquisa rápida que eu fiz, eu achei pouquíssimas traduções aqui para o Brasil. Mas a gente também tem um montão de livro aí pra gente ler, tem muito livro que a gente tem acesso sim. Bom, vem comigo então que hoje nós vamos dar a volta ao mundo. Tô te esperando! Olá, muito bem-vindo ao canal Livros da Bela e hoje nós vamos dar a volta ao mundo. Então vem comigo, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações aí dos vídeos novos e vem comigo que tem muita coisa boa hoje. Só lembrando aí da lista de transmissão do WhatsApp que eu criei, vou deixar as informações aqui no box de descrição e o link para você se inscrever se você quiser participar. Então, bora rodar o mundo comigo? Então vamos lá. A gente tem um montão de autor aí que infelizmente a gente tem pouco acesso, outros tantos que são consagrados de todo canto do mundo. Então hoje, o que eu fiz nesse vídeo? Eu selecionei um livro de cada região do planeta, né, de cada continente do planeta. Na América eu subdividi em América do Norte, América Central e América do Sul e selecionei um livro de um autor de cada região dessas que eu falei agora para você conhecer e para ver se você já leu ou não, e eu tô dando aqui como uma indicação de leitura para vocês. Bem, já de antemão eu falo que foi muito difícil escolher só um livro aí de cada continente. Foi muito difícil realmente, alguns continentes a gente tem muito mais acesso aos autores, né? Por exemplo, América do Norte, Europa, a gente tem muito acesso tem muito conteúdo aí super bacana e eu senti uma dificuldade enorme de selecionar só um. Então, de antemão, eu peço a compreensão aí de vocês, né? Que é só um que eu vou falar, com certeza terão outros autores aí super consagrados que eu não vou falar aqui nessa lista, mas eu usei o critério dos livros assim que eu tenho aqui na minha estante ou que eu já tenha lido, então eu fiz nesse sentido. Bom, eu vou ressaltar aqui também que eu não vou falar nenhum de literatura nacional, porque eu vou preparar um vídeo especial para a literatura aqui do Brasil, né? A gente tem o privilégio de ter uma literatura riquíssima com autores super consagrados, outros autores contemporâneos que também são muito legais da gente conhecer. Então eu vou fazer alguns vídeos específicos para a literatura nacional, mas isso vai ser a parte deste vídeo. Já fiz um vídeo de alguns livros de literatura nacional, vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem. Bom, então a primeira região aí que eu vou falar é da América do Sul. Eu escolhi esse livro aqui, A Festa do Bode, de Mário Vargas Llosa. Ele é um peruano. A gente tinha um monte de outros livros para falar. Tinha inclusive 100 Anos de Solidão, do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques, que eu inclusive já fiz resenha aqui no canal, vou deixar nos cards aqui para vocês também. Eu resolvi selecionar esse justamente porque eu ainda não falei dele aqui no canal. E é um livraço. Bom, esse livro aqui, ele já é considerado um clássico contemporâneo. Ele foi publicado aqui no Brasil, foi traduzido aqui no Brasil em 2000, no ano de 2000. E na verdade, ele conta um pouco a festa, entre aspas, aí, que um ditador, um tirano, acabou fazendo ali na República Dominicana. Eu tô falando então do ditador aí, Rafael Leônidas Trujillo Molina, acho que é assim que se pronuncia. Ele foi um ditador ali na República Dominicana, ficou mais de 3 décadas aí no poder e ele não tinha nenhum pudor em torturar, assassinar, e a sua maldade bastava um aceno de cabeça. Ele era o bode nessa história, né?
e ele não tinha pudor nenhum também, ele fazia tudo para saciar aí suas vontades, seus caprichos e seus interesses privados, né? Então foi uma verdadeira loucura, e essa história aqui vai contar justamente esses anos aí de tirania. É um livro já super consagrado, muitas pessoas acham que é o livro da vida. Eu estou louca para ler, na verdade, eu ainda não li, mas estou assim ansiosa pela leitura. Vamos subir um pouquinho então para a América Central. Eu tive muita dificuldade de encontrar um livro ali que tivesse sido traduzido para o Brasil, que fosse de algum escritor da América Central. Não tenho na minha estante. Procurei numas livrarias físicas aqui de Belo Horizonte, da minha cidade, né? E numa pesquisa que eu fiz, tem um livro que é considerado um dos melhores pelos nativos da Nicarágua. É o livro O País Sob a Minha Pele, de Gioconda Belli. É um livro super bacana, muito conceituado. Essa escritora é muito premiada, é uma poetisa. Eu vou deixar a capinha aqui do livro para vocês verem. É um livro, inclusive, que eu estou buscando, porque eu quero muito ler, né? Eu estou indicando aqui para vocês, eu gostaria muito de ler esse livro. E a autora vai contar então a história aí de uma personagem principal que vem de uma família rica e como que ela mergulhou aí num movimento revolucionário na guerrilha sandista. E essa guerrilha ela foi capaz de derrubar uma ditadura ali daquele país. Então é uma história de transformação de uma personagem que vem de uma classe rica, né? E que de fato se entregou para acabar com aquela ditadura. E ela vai contar então a reconstrução desse país com essa conquista aí desses movimentos revolucionários. E essa história é um verdadeiro documento histórico. Então é muito interessante para a gente conhecer um pouquinho daquele país também, que a gente conhece muito pouco. Subindo aí um pouquinho mais, né, para a América do Norte, aqui eu tive uma dificuldade imensa, porque tem um mundo de excelentes livros, excelentes autores. Então eu realmente tive essa dificuldade, mas eu selecionei um que é um dos mais adorados pelos norte-americanos e também pelo resto do mundo, né? Estou falando de O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro aqui, ele se tornou aí um dos mais importantes do século XX, né? Ele abordou um tema ali que estava em ebulição nos Estados Unidos, que era o racismo. Ali, quando ele foi escrito, né? Quando ele foi publicado em 1960, estava ali em ebulição, negros e brancos numa guerra, assim, triste de ver que na história a gente teve isso. Mas foi uma história que chocou de um lado e comoveu de outro. É um advogado branco, né, que ele defendeu um negro que estava sendo acusado injustamente por estupro. E o bacana dessa história é que ela é narrada por uma criança. Bom, tem muitas coisas aqui que são autobiográficas mesmo, porque a própria autora, né, a Harper Lee, ela na década de 30, ainda uma criança, porque ela nasceu em 1926, se não me engano, o pai dela era advogado e o pai dela defendeu um negro também, que também estava sendo acusado injustamente por um outro crime. Então tem muita coisa autobiográfica dessa história. É uma história linda da gente conhecer, porque é uma história que vai falar sobre a aceitação do outro, sobre a aceitação do que é diferente. Isso é tão atual, né? Assim, alguns questionamentos são tão atuais. É um livro que foi escrito em 1960 e continua muito atual. E tem uma curiosidade interessante aqui, é o seguinte: essa escritora tinha escrito apenas esse livro, né, em toda a sua vida, e foi um sucesso absoluto. Em 2015, já quase com 90 anos, ela resolveu escrever a continuação desse livro, que é O Vá, Coloque um Vigia. Então, assim, eu não li esse livro aqui, mas eu quero muito lê-lo, né? Eu quero conhecer essa história, a continuação, tem a evolução aí dos mesmos personagens. Então eu gostaria muito de conhecer. E o mais bacana é que, assim, ela se tornou um mito verdadeiramente com esse livro aqui. E na primeira semana de venda em 2015,
esse livro já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. Então ela é sucesso absoluto. Ela faleceu em 2016, mas eu posso dizer que ela é atemporal. Passando aí para a Europa, esse continente eu também tive muita dificuldade porque é o berço assim da literatura, né? Tem Jane Austen, né? Tem Don Quixote, tem assim um mundo de autores, né, clássicos aí. Tem autores contemporâneos bons também, tem Ken Follett, tem vários. Mas eu optei por falar de Charles Dickens. Esse clássico aqui, David Copperfield. Esses 2 livros aqui fazem parte de um box da Nova Fronteira, que é maravilhoso. Eu ganhei da Nova Fronteira, vou falar sobre isso num outro vídeo, mas é um show esse livro aqui. Estou louca para ler, né? Eu recebi essa semana, mas essa história aqui é um grande clássico, um marco da era vitoriana e é o 8º livro aí desse romancista. Esse é um romance de formação, né? Ele vai contar toda a história de David Copperfield. Esse livro vai contar então a vida desse personagem, todas as dificuldades aí encontradas por ele, né, ao longo de sua vida, principalmente ali nas relações familiares ali mais íntimas. Então a gente vai ver muitos obstáculos nessa narrativa e é um retrato social da época. Então, contando toda a história aí de David Copperfield, no primeiro volume desse livro, eu vou ler a primeira frase que eu achei muito interessante, que fala realmente desde quando ele nasceu, né? Se fui o herói da minha própria história, ou se a outros deve caber este título, eis o que mostrarão essas páginas. Para começar pelo início da minha vida, direi que nasci. Pelo menos assim me informaram e eu acredito, numa sexta-feira, à meia-noite. Então, assim, é realmente toda a história de vida desse personagem. Então, é um romance de formação. É um grande clássico e tá aqui a minha indicação, então, da Europa. É um clássico inglês. Indo para a Ásia, então, né, eu não quis falar da Rússia, porque a Rússia tem uma parte grande europeia, então, assim, e tem tantos clássicos já conhecidos aí, então eu resolvi falar da Coreia do Sul. Estou aqui com A Vegetariana, que também foi muito badalada, principalmente aqui no Booktube mesmo. A gente já tem algumas resenhas de outras booktubers aí. E é um livro que colocou a Coreia do Sul no cenário mundial aí da literatura. Perturbadora, essa obra aqui, ela tem sido apontada como uma das mais importantes ficções contemporâneas aí do mundo. Ela vai contar então a história de uma mulher que tomou uma decisão, que aparentemente é uma decisão simples aí, né? Ela assumiu a postura de vegetariana. Só que essa decisão, que aparentemente era simples, ela trouxe muitas outras implicações aí para a vida dessa personagem e de seus familiares e amigos. Ela então parou de comer carne e também qualquer coisa de origem animal depois que ela teve um sonho que para ela foi muito real. Mas essa história aqui, ela vai muito além do vegetarianismo, ela vai muito pro lado psicológico, ela tem um drama psicológico aqui muito forte. São dramas aí que passam do subconsciente, né, e vêm para a realidade e promovem uma verdadeira metamorfose. Descendo um pouquinho ali para a Oceania, esse não foi difícil porque esse é um dos meus livros favoritos da vida, que é do escritor australiano Markus Zusak, que é A Menina que Roubava Livros. Lançado aí no Brasil em 2007, esse livro aqui é um best-seller mundial. E ele é surpreendentemente contado, narrado ali por uma personagem única, a morte. E se passa no ano de 1939, na Alemanha. Então, a gente já tem uma ideia aqui, só com essas informações, do que se trata. Nesse momento, lá na Alemanha, já não existiam judeus mais em liberdade, estavam todos ali nos campos de concentração. A personagem principal dessa história aqui não é uma judia, ela é uma criança de 9 anos, no entanto, ela é filha de comunistas
E os comunistas também foram perseguidos aí por Hitler na Segunda Guerra Mundial. A mãe dessa jovem aqui, comunista, né, ela não teve outra escolha que não levar a menina para adoção, para preservar a vida dela. E essa jovem, gente, ela não era uma menina qualquer. Ela era a menina que roubava livros. E os livros têm um papel fundamental nessa história. É uma história linda. Então, por último aí, e não menos importante, nós vamos para a África, que também tem uma riqueza muito grande na literatura. Eu vou falar de Americana, de Chimamanda. Na verdade, eu tenho um livro da Chimamanda que eu amo, que é o Hibisco Roxo. Eu já até fiz resenha aqui no canal, vou deixar nos cards aqui para vocês verem. Mas, como eu já falei aqui no canal, eu resolvi falar desse outro livro dela, que também é um drama de um casal nigeriano, que a personagem feminina, então, ela ganha uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, e como a Nigéria está vivendo ali um momento muito difícil, com muita greve nas universidades, ela resolve aceitar e vai para os Estados Unidos assumir essa bolsa de estudo e se separa do grande amor, né, do seu amor ali jovem. E aí, lá nos Estados Unidos, ela vai se destacar ali no universo acadêmico, mas ela vai viver ali uma dualidade, porque ela vai sofrer muito preconceito por ela ser mulher, negra e imigrante. Pensem vocês, uma situação dessa ali nos Estados Unidos, num momento conservador do país, como essa personagem pode ter tido desafios ali, obstáculos a serem superados. Essa história aqui, aliás, como tudo que eu conheço, pelo menos de Chimamanda, tem uma forte posição política e social, uma forte crítica social, e é muito legal de ser lida. Bom, gente, é isso. Nós passeamos aí pelo mundo literário, escolhemos aí um representante de cada região, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui se vocês já conhecem algum desses livros, se já leram e qual que é a seleção de vocês. Isso que eu queria saber. Coloque aqui nos comentários, selecione aí um livro de cada continente, de cada região, da maneira que eu fiz aqui no vídeo, que eu quero saber quais seriam os representantes de vocês. Combinado? Vou deixar no box de descrição todos os links para a compra de todos os livros. Lembrando que se vocês adquirirem os livros por esses links, ou qualquer outros livros, né, quaisquer outros livros que vocês queiram, por esses links aqui, é uma forma que vocês ajudam o canal. Combinado? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.